Seja bem-vindo, você, estudante, que, como eu, acredita que sim, é possível se aprender se divertindo, é possível se aprender em momentos de lazer. Então, quando trata-se de aprender um novo idioma, o inglês tem esta grande vantagem, porque nós temos aqui uma, uma grande variedade de opções. Você tem muitas séries que são gravadas no idioma do tio Sam, e elas são de grande utilidade para que você adquira a tão sonhada fluência neste idioma que é o mesmo do Shakespeare. Então, moçada, vamos agora pegar mais um trecho aqui do Breaking Bad, esta série maravilhosa, para que você divirta-se e acompanhe expressões que são muito bem aplicadas aqui, como a maioria delas nesse texto e nesse roteiro brilhante do Vince Gilligan. Então seja bem-vindo e vamos nessa. How you holding up? A expressão é holding up. Agora, olha só, o grande problema do estudante, né, do iniciante, aquele que ainda está nos processos mais básicos, é que ele comete um erro que é muito comum. É um erro também que é lógico de se fazer no início. Vai traduzir palavra por palavra de maneira literal. E isso não funciona. E não funciona em idioma algum, porque temos que ter em mente que tudo mesmo depende de um certo contexto. Então, o verbo to hold, que pode ser segurar, na maioria das suas maneiras mais diretas de se traduzir, de se interpretar, aqui está ligado ao up, que é uma preposição. Então você tem um verbo e uma preposição, então você tem aí um phrasal verb, que nós vamos falar mais detalhadamente lá na frente, se você prosseguir aqui comigo. Mas o hold up, ou how are you holding up, quer dizer neste contexto, e aí, como é que tá? Como é que você está segurando? Como é que as coisas estão indo? Como é que você está segurando a onda, se a gente for traduzir de uma maneira mais coloquial, como que o próprio texto e situação sugerem. You? I got my old job back. At least until they kill me and Gale takes over. E já que estamos falando de phrasal verb, e phrasal verb é algo que você tem que colocar na sua cabeça desde já, é preciso aprender pelo menos os principais phrasal verbs, porque eles são a espinha dorsal do aprendizado da língua inglesa. E um phrasal verb é quando uma palavra que aparentemente não tem relação com a outra, elas se unem e formam um outro significado, um novo significado. No caso, aqui, o takes over, quando Gale takes over Walt, significa que ele vai ser substituído por Gale, ou seja, takes over aqui estabelece uma situação de dominação, onde o Walt ele deixa de ser necessário. Resumindo, takes over ou take over significa dominar, significa tomar conta de algo, tomar o controle de algo. So he's their boy, huh? He's their boy. How long you think you've got? Oh, he asks a lot of questions about the cooking process. I try to be as vague as possible, but I got that guy Victor watching me, listening to every word I say. You know, it may be that the only thing saving me is Gale's fastidiousness. Vamos dar esse pequeno intervalo aqui agora para analisar mais uma palavra para a nossa construção de vocabulário. O que é fastidiousness? Fastidiousness is the quality of being fastidious. O que é fastidious? Alguém que é meticuloso, que é muito atento a detalhes. É uma pessoa que ela não deixa passar nada.
Então, a qualidade de ser meticuloso, em inglês, chama-se fastidiousness. E a pessoa, o sujeito, fastidious. Federal witness protection, that's a good deal. As for me, I'll hit the road, I mean... O que é que Jesse quer realmente dizer quando ele fala I'll hit the road? Pois é, não podemos fazer de novo aqui uma tradução literal. Hit the road aqui quer dizer que ele vai picar mula, ele vai se mandar, vai mandar o pé na estrada. I'll make it. We had a good run. É isso aí, caro espectador. Veja que existem pegadinhas em exames de inglês, porque a gente faz essa interpretação óbvia e literal das palavras. Aqui neste caso, quando Jesse fala "we had a good run", não significa que eles tiveram uma boa corrida, mas sim significa que eles tiveram uma boa história, uma boa trajetória. Então, a palavra run aqui, ela não implica de que foi algo relacionado a uma corrida, mas sim relacionada a uma trajetória. But it's over. Never the DEA. The cook can't stop. It's the one thing I'm certain of. Production cannot stop. Gus can afford to. Então, o que ele quer dizer com Gus can't afford to? Can't afford significa que ele não tem condição de arcar com os custos não tem condições de pagar por. Então, numa forma bem resumida de falar, é isso aí. Ele não tem como pagar determinada coisa, ou não tem como arcar com os custos de. So if I'm the only chemist that he's got, then I've got leverage. I've got leverage. Então, essa pode ser uma palavra nova para você. E o que é leverage? Quando você fala que você tem leverage on something, quer dizer que você tem uma vantagem. Quer dizer que você tem um as na manga. A frase que ele fala é: se eu sou o único químico que eles têm, então eu tenho uma vantagem. E a palavra leverage, ela é derivada de lever. E o que é lever? Lever, em português, é alavanca. É algo que você usa para acionar algo ou para alavancar algo. Então, toda vez que você tem algo que você puxa, né, para cima ou para baixo, alavanca, você chama em inglês de lever. E a palavra leverage, ela se origina daí. Ou seja, I've got leverage. Eu tenho uma vantagem. Então, meu caro aluno que adora a série, como eu, vamos aqui continuar com a nossa peregrinação, o nosso conhecimento através de séries. E estamos aqui com uma série muito grande e profícua de vídeos utilizando a série Breaking Bad de Vince Gilligan como um dos instrumentos para que você possa aprimorar, melhorar em vocabulário e em compreensão da língua inglesa. Então, seja muito bem-vindo e eu recomendo que maratone todos os nossos vídeos, porque eu tenho certeza que depois de assisti-los, você sairá com muito mais conhecimento do que quando você entrou. Então, se isso tem alguma importância para você, se isso te ajudou de alguma forma, eu fico muito feliz e apenas peço que faça aquilo que todo mundo pede. Deixe seu like, seu comentário, sugestões são muito bem-vindas, pode trazê-las e vamos nessa. Até mais.